Estamos ao vivo. Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aí com mais um papo dominical das 6h30, com semana em que mais uma semana de crimes sucessivos de Bolsonaro e nada acontece, né? Como ele vai testando e todo mundo aceita o teste, ele vai falando, aí tem um protesto dos jornais, tem isso, tem aquilo, mas enfim, fica por isso mesmo. E, enfim, tivemos aí as manifestações hoje, né? Um verdadeiro fiasco do tal voto impresso. E, enfim, é a agenda de Bolsonaro, né, em que ele continua, como faz desde o início do seu governo, testando as chamadas instituições e recua uma hora, avança na outra, né? Mas a providência definitiva que todos esperamos nunca é tomada, né? Tivemos essa semana também o Dia do Agricultor, que foi comemorado pelo governo como uma homenagem a jagunços, né? Enfim, o presidente Lula esteve em Portugal, né, a convite do presidente de Portugal, que mostra, né, o descompasso. O verdadeiro estadista não está presidindo o país, né? O país é presidido por um psicopata obtuso, um criminoso, quanto mais, né? Mas o verdadeiro estadista está se preparando para voltar. Enfim, temos esses e outros assuntos. Se vocês tiverem aí tiverem ideias, tiverem sugestões, passem para a gente, né? Se eu deixar de comentar alguma coisa, né, me chame a atenção que a gente bate um papo também sobre aquilo que vocês entenderem necessário. Quero que vocês não esqueçam, na sexta-feira, agora, eu estarei com a presidenta Dilma. Eu e Eduardo Moreira, do Resistente, estaremos com a presidenta Dilma a partir das 18 horas. Tá? Vai ser aí uma transmissão muito importante, né? Com a nossa querida companheira, a presidenta Dilma Rousseff. Ao longo aí desses 2, 3 dias, a gente detalha mais para vocês essa transmissão. Mas agora, antes de a gente dar início aqui, eu peço a vocês que digam, né, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, né? Quero muito saber de que cidade você está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. É muito importante para nós ter essas informações. Peço a você também que, se estiver no YouTube, né, que se inscreva no canal, né, dê o like, curta o vídeo, né, se estiverem em outras redes, né, que vamos curtir, comentar, compartilhar, chamar os amigos aí para participar. Boa noite, Renan, como é que tá aí? Boa noite, Adi. Boa noite a todos e todas. Tem bastante gente já aqui, ó. Desde antes de entrarmos no ar, o Carlos Norberto Ausilieri e Angelinha Aparecido Paulino já estavam comentando aqui. Ele que é do Maracanã, aqui do Rio de Janeiro. Mas aí temos também a sempre presente Leida Cardial de Itamogi, Minas Gerais. A Sônia Kemp também assídua aqui com a gente, de São Paulo, capital. O João Crispim, de Várzea, na Paraíba. De Salvador, a Mirtes Lopes. De Búzios, aqui no Rio de Janeiro, Mabel Mou. Aí vamos ter daqui a pouco o debate sobre a questão da prisão do Galo, né? A Sônia Kemp de São Paulo está aqui comentando com a gente. Um abraço, manda aqui o Leonardo Javier Comas de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Maria Tereza Cavalcante está aqui com a gente também. De Munique, a Maria Augusta Paz acompanha a gente. A Ângela Areias aqui do Flamengo, no Rio de Janeiro. A Margarete Dantas, que
que também está aqui, ó, lá da Alemanha, mandando um abraço para você. De Canaã dos Carajás, no Pará, o Álvaro Alves. De Contagem, em Minas Gerais, a Rosileide Marques. De Jundiaí, São Paulo, Alice Garcia Pina. A Maria Tereza Cavalcante. Eu tenho que falar junto, Maria Tereza, você que está sempre aqui com a gente, tem que dizer logo. É de João Pessoa, na Paraíba. De Floriano, no Piauí, a Tânia Silmara. De Macapá, o Luiz Sá. Vamos lá. O Frederico na escuta do PT13 aqui com a gente. A Yara. Oi, Yara. Um beijo para você, Yara, que mora em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. De São Paulo, a Miriam Mansano. A Verônica Calado, aqui do Rio, também presente. De Ribeirão Preto, a Sueli Uxir, que está sempre com a gente também. A gente tem uma turma muito assídua, viu, Adi? Agradecer a todo mundo que está aqui. Todo mundo que comenta sempre, inclusive, logo no início eu já vejo alguns comentários aqui. É porque eu não escrevo mais com o meu celular, mas boa parte dessa turma, o meu tecladinho virtual do celular, ele aprende, né? Essa coisa do aprendizado de máquina. Ele já sabia os nomes e as cidades das pessoas. A Maristela Teixeira, de Macaé, no Rio de Janeiro. O Benedito, o Bené, também de Macaé, aqui no Rio de Janeiro. De Maricá, a Mari Leal. A Cacau Glória. Oi, Cacau. Beijo para você. Vamos lá, agora estourou de comentários, viu, Edi? Não vou conseguir falar de todo mundo, não. Daqui a pouco eu volto, vou colocando na tela um pouquinho para que o pessoal se veja aí representado. É importante a gente ver que tem gente do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, e tem gente também, brasileiros, que nos acompanham do exterior. Mas, Edi, vamos começar hoje aqui a conversa sobre o triste tema que é o crime anunciado, como os trabalhadores da Cinemateca produziram, colocaram em suas notas, mas o incêndio da Cinemateca destruindo parte da memória do cinema brasileiro. Não deixa de ser uma metáfora trágica, né? Bolsonaro é uma espécie de Nero. Aliás, eu posso estar cometendo uma injustiça com Nero, né, com o imperador romano. Porque estudos recentes mostram que a história sobre Nero não foi bem contada. Né? Mesmo tal incêndio que ele teria mandado fazer em Roma parece não corresponder inteiramente à verdade. Enfim, ter matado a mãe, ou seja, ter pintado o Nero como um louco psicopata, né? Parece que não corresponde à verdade. Mas eu vou, para facilitar aqui também a minha metáfora aqui, vou ignorar um pouco esses estudos que precisam ser consolidados e partindo da premissa, talvez equivocada, mas que ainda está em vigor, de que Nero era um incendiário, né? Então, o Bolsonaro é o Nero contemporâneo, é o Nero brasileiro. Né? Aqui no Brasil está queimando tudo, está queimando a floresta, e agora queima a Cinemateca Brasileira em São Paulo, um dos mais importantes acervos de memória e de cultura do Brasil. Né? Ainda bem que não foi a sede, foi um dos galpões, mas ali havia toneladas de documentos, projetos de políticas públicas para cinema, né, que parece terem virado pó. E é, de fato, como alguém já disse, muitos estão dizendo, né, é a crônica de uma tragédia anunciada. Né? Que o Bolsonaro mandou atacar fogo esse débil mental que é o, sei lá, aprender a Funarte, esse Mário Frias, né? Ele contratou alguém para atear fogo na Cinemateca? Provavelmente não. Não que não fossem capazes disso, mas não deve ter sido isso. Nem precisa, né? Porque é a incúria, é a hostilidade à cultura. Eles seguem a linha de Goebbels. Né? Goebbels disse uma vez, Goebbels foi o sujeito lá da Alemanha nazista, né? Responsável pelas comunicações. Ele tinha umas frases, era mentira frasista. E uma vez ele disse, olha, toda vez que alguém
fala em cultura comigo, né, eu tenho vontade de sacar minha Luger, né, que era aquela pistola que os nazistas usavam. Né. Da mesma forma, Bolsonaro, o bolsonarismo e essa corja, né, que governa o país. Eles têm vontade de dar tiro na cabeça de quem vem com conversa de cultura com eles. Não tem jeito, né? Tudo aquilo que significar preservação de memória, da memória nacional, que significar arte, educação, cultura, terá não, a hostilidade e o desprezo desse governo. Então, simplesmente não há manutenção, simplesmente não há cuidado. Se tiver que pegar fogo, vai pegar fogo e fim de papo. Né? Esse idiota, que é o. Eu não sei o que ele é, se é o presidente da Funarte, esse Mário Frias, comparou o incêndio da Cinemateca com o incêndio da estátua de Borba Gato. Tacaram fogo lá na estátua de Borba Gato, aí ninguém fala nada. E aí ficam aí enchendo o saco com o incêndio da Cinemateca. Quer dizer, o sujeito sem qualquer proporção, débil mental, né? E é isso que Bolsonaro bota, né, no governo dele. É esse Mário Frias, é aquele outro lá da Fundação Palmares, né? É uma corda dessa estirpe, né? Dessa qualidade. É gente que não pode ocupar cargo público num governo sério, né? Que tenha mínimos parâmetros de civilização. Esse pessoal não ocuparia cargo público nenhum. Né? Quanto mais cargos públicos dessa importância. Então, o que aconteceu na Cinemateca Brasileira em São Paulo foi uma verdadeira tragédia, né? Que só não foi de maiores proporções porque o fogo se ateve àquele balcão. Mas se ele se alastra, se ele atinge a sede, aí sim, seria 100 vezes pior. Né? Mas, enquanto perdurar esse governo, né, não estaremos livres de que isso volte a acontecer. Né? Porque, repito, Bolsonaro é uma espécie de Nero. Né? Ele não tem qualquer apreço, muito pelo contrário, ele não tem qualquer apreço pela cultura, pelos equipamentos, né, da cultura, da memória. Né? Se depender dele, vai tudo virar cinza, né? Porque a pauta dele é outra. A pauta dele é voto impresso, é desmatamento, é armamento, é homofobia, é atentados a direitos humanos. Essa é a pauta dele. Então, nós temos é que cruzar os dedos para que isso não volte a acontecer. E aí, Renan? É isso, o pessoal aqui revoltado, né? O Mário Frias é o equivalente ao ministro da Cultura, tá? Só para você ter uma ideia da insignificância, porque não tem mais ministério, na verdade. É uma secretaria no Ministério do Turismo. Então, é um rebaixamento, é um ator da Globo e que vem se prestando aí a ser tropa de choque na anticultura ou nos contrários à cultura do governo do Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro. A gente tem gente aqui, o Adi é do mundo inteiro hoje, realmente, do Brasil todo. Eu estou colocando aqui na tela aos pouquinhos. Eu coloquei o número do WhatsApp, vou colocar novamente aqui, para quem quiser participar. Cacau Glória mandou uma mensagem aqui, mas não tinha chegado o Cacau, é porque a bateria do celular estava descarregada, mas já coloquei aqui para carregar. Tá tudo certinho aqui para vocês receberem as notícias do Adi. O número é esse aí que está na tela, 21 99562 5112. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Nossa turma aqui, ó, Sergipe presente, Balneário em Santa Catarina. Aliás, o frio terrível essa semana, hein, Adi? Você teve no Sul Fluminense, estava frio por lá? Muito frio. Pô, Volta Redonda, Barra Mansa, à noite deve ter feito ali de 5 graus para baixo. Muito frio. Não tá moleza o frio, não. Mas, o Adi, vamos agora encadear dois assuntos aqui
eles não têm ligação direta, mas vamos falar primeiro da prisão do Galo. O Galo é uma liderança dos trabalhadores de aplicativos, né? E estiveram aí à frente ele mesmo, né? Se apresentou como um dos responsáveis pelo, vamos dizer, pela defumação da estátua do racista lá e teve ordem de prisão. Como é que funciona isso, Adi? Conta pra gente como o sistema brasileiro de justiça persegue os pretos, os pobres e a esquerda, né? Com a prisão do presidente Lula, isso ficou bem evidenciado. Essa questão da estátua lá do Borba Gato, ela levanta uma série de questões, até agora está em debate isso, e acaba secundarizando a prisão do Galo, né? Parece até que o Galo já está solto, né? Que não é o caso. Mas, de qualquer maneira, antes de entrar na questão da prisão dele, há um debate aceso, né? Hoje o ex-ministro, que era do PCdoB, Aldo Rebelo, ele vem com uma crítica muito dura, contundente e ácida, né? O que ele chama de identitarismo, né? Dizendo que o identitarismo presta um tributo, presta um serviço a processos antidemocráticos, né? Que ele atribui a uma atitude identitária equivocada o gesto do incêndio à estátua. O Aldo Rebelo, nós podemos dizer que, enfim, está no campo da esquerda. E também no campo da esquerda, há quem critique o gesto de ter incendiado a estátua, né? Por conta de, enfim, cada época tem a sua narrativa, né? Cada época tem a sua visão, né? A tese é de que não se pode tomar uma atitude, né, como essa com um contexto que não é mais o contexto daquele que gerou a homenagem a Borba Gato, né? Seria um anacronismo. Nós não podemos, e assim, não estou me referindo ao episódio da estátua, mas a tese eu acho correta. Nós não podemos julgar uma época com os parâmetros, né, com os valores, os princípios que nós temos hoje, que não vigoravam em épocas passadas. Enfim, então, e há quem diga que é isso mesmo, que tem que tacar fogo mesmo, se trata de um racista, um genocida, um estuprador, e que não tinha que ser homenageado coisa nenhuma. Em relação aos bandeirantes, é bom. Por isso que eu digo, é muito difícil, é muito complicado você julgar, né, condutas históricas, né, do passado, né, com a percepção do presente. É muito complicado isso. Como os bandeirantes eles eram ou são ainda, por parte de determinada historiografia e por parte de determinados segmentos da sociedade brasileira, eles são vistos, né, como desbravadores, como gente que interiorizou o Brasil, né, gente que contribuiu para a unidade nacional, unidade territorial do país. E é fato que na época de Borba Gato, índios e negros não eram considerados gente, não eram considerados sujeitos de direito. Os escravos eram um utensílio, né? Era uma mercadoria. Eles não tinham status de cidadania. E da mesma forma os índios, né? Então, matar índios e negros naquela época era algo absolutamente dentro do contexto da época, porque não se estava
não se estava matando iguais. É como se estivesse matando animais, estivesse jogando fora uma enxada, um utensílio que não servisse mais. Né? Não, os maus tratos e o assassinato, né, de índios e de indígenas e de negros era algo absolutamente banal, né, que não causava comoção. Então, o que sobressaiu, né, daquela época até um determinado momento, e quando eu digo até um determinado momento, um momento bem recente, né, até o século XXI, o que ressaltou foi esse espírito desbravador, né, dos bandeirantes. Né? São Paulo é um estado que essencialmente, tanto que o adjetivo para São Paulo é o estado bandeirante. Né? Ali, sobretudo, a visão, né, enaltecedora das entradas, né, dos bandeirantes, Borba Gato, Fernão Dias Leme, enfim, é muito acentuada. Né? Porque o aspecto que predominou, que ressalta, é esse. Né? E a matança de índios e negros é algo, dentro dessa visão, desse contexto, absolutamente secundário. Né? Agora, o que acontece hoje, né, e de um tempo, e quando eu digo de um tempo, é do ano passado para cá, sobretudo, houve o recrudescimento, a retomada, né, de uma forma que não parou mais, né, da luta dos movimentos negros, dos movimentos por direitos humanos em todo o mundo, após o assassinato de George Floyd. Né, que, ao contrário, por exemplo, do que fazia Borba Gato, na época de Borba Gato não existia celular, né, não existia câmera fotográfica. Agora existe. Né, não existia vídeo, agora existe. E o suplício de George Floyd, conduzido ali por um policial norte-americano, foi filmado, do começo ao fim. Desde que esse policial colocou o joelho no pescoço do George Floyd até ele ter dado o último suspiro. E, aliás, o ato de filmar é uma das diretrizes do movimento negro. Filmar, registrar e denunciar. E isso ganhou o mundo. Né? Então, vocês lembram o que aconteceu na esteira desse acontecimento, do assassinato de George Floyd? Em todo o mundo, monumentos, estátuas, etc., todos os símbolos que homenageavam personalidades históricas envolvidas com o tráfico de escravos, com escravidão, né, com perseguição a negros, a negras, a índios, né, foram vandalizadas, né, até de Churchill. Então, vocês vejam, Churchill entra para a história mundial como um herói da Segunda Guerra Mundial. Um homem que enfrentou, né, como estadista, enfrentou o nazismo, né, venceu a Batalha da Inglaterra, enfim. Até ali Churchill assim era enxergado pelos pósteros, né? Assim era enxergado pelo povo inglês e pelos povos em geral. Qual foi o aspecto da personalidade, da atuação, da trajetória política de Churchill que naquele momento, depois George Floyd, passou a prevalecer? Né? O Churchill era racista? Era. Né? Era o senhor da guerra. Era autoritário, era. E a estátua dele também não foi poupada. Né? Então, esse é um debate em aberto. Eu, por exemplo,
em relação a Churchill, eu não teria derrubado a estátua dele. E reconheço que ele era, além de ter sido, né, um herói na Segunda Guerra, mas ele tinha também essas manchas, né, na sua reputação, na sua trajetória. Ele cometeu genocídio na Turquia. Agora, e aí nós vamos apagar esses rastros da história. Né? E da mesma forma em relação a Borba Gato aqui. Né? Agora, ficar chorando. Né? Agora, Borba Gato foi um assassino de negros, de índios, estupradores. Foi. Isso é fato. Né? Repito, o olhar sobre isso na época dele era um, o olhar hoje é outro. E é esse olhar hoje, esse olhar contemporâneo que prevalece. Então ficar chorando pitanga também, porque e equiparar o incêndio à estátua de Borba Gato ao que aconteceu na Cinemateca Brasileira em São Paulo, isso não tem cabimento. Né? Isso não tem cabimento. Mas enfim. Mas o outro aspecto que o episódio da estátua, da incineração da estátua, atualiza é a prisão do Paulo Galo, né, como o Renan já explicou aqui, é líder aí dos trabalhadores, né, de aplicativos, entregadores, enfim, e do movimento antifascista, foi preso temporariamente. Então, esse é o tipo, né, é o lavajatismo, o resquício do lavajatismo que continua em vigor. Né? E, aliás, lavajatismo esse que precede a Lava Jato. O lavajatismo, os métodos lavajatistas, eles precedem a Lava Jato, sobretudo quando se trata de negros, né, de pessoas, de pobres. Né? Nas penitenciárias brasileiras, que já abrigam aí mais de 800 mil pessoas, 40% delas estão lá sem culpa formada, ou seja, sem condição, sem condenação nem de primeira instância, tudo com prisão temporária ou preventiva. Que foi o que fizeram com o Paulo Galo. Ora, prisão preventiva para prevenir o quê? O incêndio já havia acontecido, não havia o que prevenir. Paulo Galo tem profissão definida. Que ameaça ele configura ao processo? Tá, abriu-se inquérito, né, para, enfim, conduzir a investigação do que aconteceu com a estátua. Mas prendê-lo como? Por quê? É a antecipação da pena sem processo. Não há processo ainda e antecipa-se a pena. A Lava Jato levou esse tipo de método às culminâncias, né, do arbítrio. Mas isso sempre se aplicou na perseguição ao nosso povo das chamadas periferias brasileiras. E é o que está acontecendo, né, com o Paulo Galo. Uma prisão ilegal, absurda, né? Independentemente de achar que não podia ter incendiado, tinha que ter incendiado, pouco importa. A prisão é ilegal. Ponto. Ilegal. Ele não podia ter sido preso. Essa é a questão. Né? Então, o incêndio à estátua de Borba Gato nos remete à dimensão, né, de que o lavajatismo continua em vigor e sobreviveu à extinção da Lava Jato. E toda a nossa solidariedade a Paulo Galo. Como é que está aí, Renan? A turma acompanhando bastante aqui, Adi. Deixa eu só, tenho que fazer um comentário aqui. A Margarete Dantas, ela disse o seguinte: pena também que não posso me filiar ao PT por não ter título no Brasil. Antes de falar da filiação dela especificamente, que lembrar a todo mundo que até hoje, né, até às 23 horas e 59 minutos, quem for filiado ao PT fazer a opção pelo setorial de sua
preferência para poder participar dos encontros setoriais. Aí tem setoriais de educação, cultura, esportes, economia solidária, direitos humanos, enfim, são vários os setoriais e as pessoas podem, até hoje, fazer as suas opções setoriais no site do partido. Agora, com relação à queixa aqui da Margarete, eu quero lembrar que ela pode entrar em contato com a Secretaria de Relações Internacionais do partido, porque tem um dispositivo no Estatuto do PT que é a filiação interna. Esse dispositivo ele permite, o filiado ele não pode se candidatar, não pode exercer direitos políticos cujas exigências, né, não estão cumpridas aí pela legislação brasileira, mas ele pode participar da atividade partidária, da vida interna do PT. Então, esse instrumento da filiação interna, ele pode ser para brasileiros que moram fora, tá? E que estão sem título eleitoral, enfim, mas pode sim. E, Margarete, vamos lembrar que você pode tirar o título sendo brasileira para poder votar no pro presidente Lula no ano que vem, né, Wadi? É importante aí, porque para presidente, o brasileiro que está fora do Brasil pode votar, e todo voto é importante, né? Mas de qualquer forma pode participar. E aí, só para quem não sabe, essa filiação interna também tem uma outra modalidade que é para quem tem menos de 16 anos. Eu sei porque eu me filiei ao PT com 15, 14 e eu utilizei justamente desse instrumento do Estatuto do Partido. O Adi, vamos entrar aqui no outro tema. Tem bastante gente comentando aqui. Queria que você comentasse um post que até a Secretaria de Comunicação do Governo Federal apagou, mas eles fizeram um post no momento em que a agricultura brasileira, né, segundo eles, em homenagem ao agricultor, com a imagem de um caçador, é bom que se diga, né, uma imagem retirada de um banco de imagens, e a descrição da imagem era de caçador e não de agricultor, e ofendendo a luta pela terra e tudo mais. É um absurdo que cada dia se renova no Brasil, né? E a agricultura brasileira batendo recordes e o povo brasileiro passando fome. Na verdade, foi uma homenagem ao espírito jagunço, né? Uma homenagem aos que oprimem os trabalhadores rurais, né? A bandidos, a milicianos, né? Essa foi a mensagem que o governo, ainda que se apagou, é porque sabe o que fez, né? Se tivesse se conduzido como deveria ter se conduzido, simplesmente homenageando o agricultor, né, no seu dia, os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura, não precisaria ter retirado nada do ar. Retirou porque ali era uma espécie de apologia, né, à matança. Um sujeito armado, né, uma espingarda. O que isso tem a ver com a agricultura? O que isso tem a ver com o trabalho do agricultor? O agricultor trabalha com a sua enxada, né, trabalha com o seu trator, trabalha com, enfim, com arado, enfim, com os instrumentos que a sua ocupação exige, né? Não é com arma. Quem usa arma ou usa de forma autorizada pelo Estado, né, as forças de segurança, ou bandidos, né, milicianos, que hoje ocupam lugar proeminente no governo, no Palácio do Planalto, né? Então isso mostra claramente o que é Bolsonaro, o que é seu governo, né? Um governo completamente abaixo de qualquer nível minimamente aceitável, né? Um governo de moleques, né? De cafajestes, né? E esse episódio aí do Dia do Agricultor só demonstra isso, né? Ao invés de... E a melhor homenagem que os agricultores querem são melhores condições de trabalho, melhores condições de cultivo à terra, para a sua subsistência, né, e para a subsistência do povo brasileiro. Nós sabemos que a pequena agricultura é responsável, né, por levar comida à mesa de milhões de brasileiros. E essa comida não está chegando, né?
Então, essa seria a grande homenagem do Dia do Agricultor. Mas não, prefere homenagear jagunços, né? Porque é um governo de jagunços, é um governo de milicianos. Então, na verdade, eles estavam se auto-homenageando quando colocaram lá aquela imagem lá do jagunço, né, armado, né, a pretexto de homenagear o agricultor no seu dia. Adi, realmente a gente passa por momentos difíceis no país e não é de agora, mas a luta continua e está crescendo, e eu quero que você comece a comentar agora, porque é o ensejo das manifestações fracassadas de hoje, uma transmissão do Bolsonaro de mais de 2 horas para encher linguiça e reconhecer que não tinha nenhum elemento contra as urnas eletrônicas brasileiras. Aliás, desmentido o tempo inteiro em real time pelo TSE. Esse indivíduo, em mais uma das suas transmissões ao vivo na internet, mais uma das suas transmissões patéticas, né, toscas e criminosas, ele voltou a praticar crimes. O Bolsonaro é um criminoso quanto mais, vocacional. Ele está vocacionado para a prática de crimes. Ele sempre cometeu, ao longo da sua vida, crimes, né? Se nós pudéssemos resumir a impunidade aqui no Brasil a Bolsonaro, nós diríamos que o Brasil é, de fato, o país da impunidade. Se Bolsonaro fosse o símbolo, né, da absoluta complacência das chamadas instituições para com a criminalidade dele. Então ele me vai, a pretexto de provar que as urnas foram fraudadas, as urnas eletrônicas, né, para justificar o voto impresso, chamou inclusive um sujeito que é considerado acupunturista de árvore, um outro que é técnico de informática, um coronel reformado, enfim, gente da mais baixa qualidade, né? Gente que não tem qualquer estatuto técnico e que não conseguiu, obviamente, provar coisíssima nenhuma, nem que tenha havido, nem de que pode haver, né, fraude nas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, elas já, elas já entraram na consciência do povo brasileiro, do eleitor brasileiro, como algo positivo, como algo que superou um quadro, né, pré-existente às urnas. Esse sim que era um quadro de fraude, na época do voto impresso, do voto em cédula, né? Este era, ali nós temos documentadamente a história da fraude do processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro, na verdade, quer criar justificativa para questionar um resultado que ele tem certeza que vai ser adverso. Ele tem a certeza de que vai perder as eleições para o presidente Lula, né, em 2022. Ele não quer aprovar porcaria de voto impresso nenhuma. Ele quer que, de fato, seja rejeitado. Nem o Centrão vai ter peito de aprovar esse negócio lá no Congresso Nacional, né? Porque seria um estupro institucional, seria um assinte, né? Até hoje, não há um episódio que possa merecer de exemplo, olha, as urnas são pelo menos vulneráveis, né? Elas se predispõem à fraude. Isso não é verdade. Dizer que a apuração em sala fechada com meia dúzia é outra mentira. A apuração em tempo real, os partidos disponibilizam fiscais no recinto da apuração. Repito, não há hipótese até hoje demonstrada e demonstrável de que as urnas eletrônicas pressupõem fraude, estão sujeitas
a fraude. Pelo contrário, elas são apontadas como exemplo em todo mundo. Quem quer modernizar seu processo eleitoral copia a utilização das urnas eletrônicas brasileiras. Foi um avanço institucional. Tanto Bolsonaro foi eleito, o voto nele foi depositado onde? Na urna eletrônica. Por que ele não pede anulação, então, das eleições dele? Não foi eleito? E tanto é assim, essa questão não tem qualquer apelo popular. O que nós vimos hoje? Foram convocados atos em defesa do tal voto impresso, né? Não reuniu, somando todas as manifestações que aconteceram no Brasil, não chega a 2.000 pessoas. No Brasil todo. Isso é. Agora, o grave não é Bolsonaro simplesmente estar defendendo isso. Ele, a partir da sua condição de presidente da República, isso é gravíssimo, ele põe em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro, sem apontar um episódio qualquer. Isso é gravíssimo, ele é um criminoso, ele tem que ser contido, não dá mais. Parece, pelo que o noticiário a respeito estampa, o TSE e o Supremo Tribunal Federal estariam adotando providências no sentido de criminalizar Bolsonaro. Tomara. Já não é sem tempo. Já não é sem tempo. Porque isso, uma coisa é um lunático qualquer está levantando esse tipo de questionamento de hipótese. Outra coisa é quando esse lunático é o presidente da República. E ao que se sabe, hoje o jornalista Lauro Jardim, né, noticia que quem montou essa live do Bolsonaro foi o seu ex-chefe, não sei se ainda é, enfim, da Casa Civil, né, o general Ramos, general Fernando Ramos, o que teria sido o idealizador, né, daquela coisa patética que foi a live de Bolsonaro, que voltou a fazer outra coisa, voltou a ameaçar, voltou a questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro e voltou a ameaçar com a não realização de eleições. Ele tem que ser contido, simplesmente isso. Ele tem que ser contido. Não é mais possível admitir que Bolsonaro continue se conduzindo de forma impune e cometendo esse tipo de crime. Augusto Aras e Arthur Lira estão se comprometendo para a história. Né? Eles são cúmplices do que Bolsonaro está fazendo. A omissão de ambos vai ser cobrada, tem que ser cobrada institucionalmente, como não tenho dúvidas que será cobrada pela história. Né? Porque eles estão praticando os mesmos crimes de Bolsonaro, ao se omitirem, ao não cumprirem com as suas obrigações. Então, Bolsonaro ele está criando, ele está consolidando um quadro de instabilidade institucional até 2022. Ele vai tentar influenciar nos resultados a partir daí. Ele vai tentar criar um clima de medo no processo eleitoral. Isso tem que ser enfrentado de imediato. Ele tem que ser contido imediatamente. Nós não podemos ter um moleque na presidência da República, porque é assim que ele se comporta. Ele se comporta como um moleque, como um cafajeste. Então, eu espero que
para além das notas, de notas já está todo mundo de saco cheio, de notas de protesto, notas de repúdio. Né? Tem que ter. Não estou dizendo que não devam ter, não devam acontecer. Devem acontecer. Devem ser produzidas. Mas há que se ir além. Ele tem que ser coibido. Ele tem que ser punido. E não há outra punição, pessoal. Ele comete diuturnamente crimes de responsabilidade e crimes comuns. Ele tem que ser processado e condenado. Né? E alguém disse hoje, eu não me lembro onde eu li, mas disse com muita propriedade. Para Bolsonaro são duas opções: ditadura ou cadeia, ou papuda. Essas são as opções de Bolsonaro, não há uma terceira. Ou ele consegue perpetrar o golpe, acho difícil, mas enfim, e consegue instalar uma ditadura, mais difícil ainda, ou sai em cana do governo. Eu, ao que parece, e acho que Bolsonaro está pagando para ver, não haverá uma terceira hipótese. E aí, Renan? Adi, realmente a nossa turma aqui revoltada já na hashtag Fora Bolsonaro, né? Não para aqui, os comentários eu não estou conseguindo nem acompanhar direito. Mas eu acho que essa é a nossa toada, a nossa luta. É denunciar a cada instante e seguindo rumo ao enfrentamento de 2022, se não acontecer antes a derrubada desse governo criminoso. O Adi, eu queria que você comentasse só mais um pouquinho. Não sei se você chegou a ver algumas imagens. Teve ato, Adi, que não deu absolutamente ninguém. Zero pessoas. Assim, os lugares foi assim, a decadência desse movimento deles. Acho que é a primeira vez na história em que um ato não Nem aparece quem ninguém. convocou não apareceu. Adi foi realmente o fiasco dos fiascos. E isso é interessante porque a nossa turma está só no aquecimento, porque eu tenho visto muita gente que vai em um ato, não vai no outro, por conta da Covid. Nós estamos no meio de uma pandemia. Né? As pessoas se preservam. Tem gente que não foi a nenhum e a gente entende. Né? Claro. Mas eles que estão o tempo inteiro na rua, não respeitam máscaras, etc., eles que se preparem, porque a nossa topa para o ano que vem forte, né? E o Adi, eu queria que você comentasse, você está acompanhando aí as Olimpíadas, é engraçado porque eu tento sempre observar, lógico, não dá para a gente exigir de uma criança como a fadinha do skate um posicionamento político, ela tem apenas 13 anos. Mas muitos dos atletas têm tido posicionamentos firmes, não manifestações políticas no pódio, etc., mas você olha o histórico deles, tem atleta aí, o rapaz do surf, defendendo aí a política contra os desmandos do coronavírus, né? Dessa turma do Bolsonaro. Enfim, é uma turma bem consciente e o Bolsonaro muito calado nesse período. Se você vai nas redes sociais do presidente Lula, ele não usa as imagens dos atletas, mas toda a esquerda, né? Celebrando, e o Lula lá, sempre presente, mostrando ali o apoio ao esporte. E o Bolsonaro um silêncio total, porque ele perde espaço em todos os setores sociais. Sem dúvida. E é muito importante que esses atletas se manifestem, é muito importante, né? Como cidadãos. Né? Porque o atleta ele é portador de consciência de onde ele vive, né? Ou num sentido ou no outro sentido. Né? Então, quando um atleta ou uma atleta vem a público, né? Ostentando a sua medalha, né? E dizer que defende a ciência, defende a vacina, que quer melhores dias para o Brasil, que está preocupado com a situação do povo brasileiro, isso é muito importante. Muito importante. Né? Então, e essas atletas, esses atletas brasileiros, né? Tanto os que ganharam medalha quanto os que não conseguiram, né? Bateram na trave, nos enchem de orgulho. Né? A Fadinha, a Rebeca, poxa, tem que enfrentar todas as adversidades. Né? Então,
que obstáculos a Rebeca, como uma jovem pobre, uma mulher negra pobre, que obstáculos ela não teve que superar para ser o que ela é hoje? Para ter ganhado um ouro com a possibilidade de ganhar outro, parece que amanhã. Né? Então, eles têm que ser enaltecidos, têm que ser valorizados. Né? E nem sempre aqui no Brasil isso acontece. Então, eu fico muito feliz, né, de ver o nível de consciência, talvez em termos, pelo menos, de ocorrências, né, de episódios em que os atletas e as atletas se manifestam, eu acho que não há exemplo nas Olimpíadas passadas. Né? Me parece, não tenho registrado na memória. E, enfim, mas eu estou vendo pouco os Jogos Olímpicos, até porque pô, é tudo de O madrugada. horário não ajuda, né? Pois é, mas a gente acompanha depois, né? E eu estou muito orgulhoso aí da vitória aí das nossas atletas, dos nossos atletas. Né? Muito orgulhoso mesmo e vou continuar aqui na torcida. Tem uma pergunta aqui que eu queria que a gente se debruçasse, que você, na verdade, comentasse, porque eu acho que nós na esquerda no geral, com a chegada ao governo, sobretudo, a gente acabou acreditando muito na institucionalidade e apenas na luta institucional. Veja, eu não estou dizendo que não é importante, muito pelo contrário, os governos do PT mudaram a vida dos brasileiros. Mas o parlamento em si é uma instituição onde a gente tem que estar, onde a gente tem que fazer o bom combate, mas não é o parlamento que resolve a vida, né? Além de tudo, em nenhum dos nossos governos a gente conseguiu ter uma maioria de esquerda no parlamento, muito menos agora. Mas a Nira Sansão, ela pergunta aqui, me desculpem a franqueza, mas vocês falam que ele precisa ser contido, que não dá mais, que ele é um criminoso. Mas cadê os parlamentares para fazê-lo parar? Você tem dito aqui a importância das ruas. Eu queria que você, como ex-deputado, né, e que a gente quer muito que até que você volte para a Câmara, porque tem essa compreensão, qual a importância de conjugar a luta social e como a luta social apoia a luta parlamentar? Dá para, sendo minoria numa Câmara dos Deputados, fazer valer os interesses do povo se não tiver luta nas ruas? Olha, um deputado, um mandato, ele tem, se bem utilizado com denodo, né, e sobretudo com inteligência, com dedicação, ele pode reverberar, né, a ida de um parlamentar à tribuna, de uma parlamentar, aquilo que ele vai falar lá na tribuna da Câmara, do Senado, ele ou ela, pode ser destaque no noticiário do dia seguinte, nos jornais do dia seguinte. Há projetos de lei que viram leis, né, que são muito importantes. Né? Tá aí as leis que nos regem, umas que nós apoiamos, outras que nós queremos ver revogadas. Então, a eterna tarefa, né, a eterna ciência de como conjugar a luta institucional com a luta da militância nas ruas, né, nos movimentos sociais, no movimento sindical, no movimento estudantil, enfim. Mas acho que um alimenta o outro. Um parlamentar tem imunidade, né? Ele é inviolável pelos seus atos, ele só pode ser preso, embora muitas vezes, né, mesmo em regimes formalmente democráticos, isso não é respeitado. Né? A gente vê de vez em quando aí deputado entrando no cacete, apanhando aí da polícia aí porque está defendendo manifestantes, mas é importante isso. Né? É importante que todas essas prerrogativas parlamentares, aliás, é uma obrigação do parlamentar, sobretudo do parlamentar e da parlamentar, né, de esquerda, progressista, oriundos, movimentos sociais, enfim, que usem seus mandatos para isso. Né? E tem que ter a consciência que, como você já bem disse, não é
Não é o parlamento que vai decidir a luta de classes, né? Mas ajuda. A trincheira parlamentar é uma trincheira muito importante, secundária, porém muito importante. Secundária em que sentido? Às vezes as pessoas acham que eu estou sendo contraditório se eu digo que é secundário é importante. É secundário, mas é importante. É secundário porque não é o principal, não é o fator de decisão, mas é um fator muito importante na luta dos povos. Você ter parlamentares amigos, oriundos, aliados, solidários, né, aos movimentos sociais, às ruas, né, aos operários, à classe trabalhadora, é muito importante. Né? Então é isso, a minha opinião é essa. Né? Agora, se tem a perspectiva, né, de estar lá no parlamento para meramente ostentar o título de deputado ou de senador e achar que as suas tarefas políticas se esgotam ali, né? Aí, de fato, isso é mar para a direita. Né? Nós aqui, desse lado, nós sabemos que isso é insuficiente. Né? É isso e muito mais. É isso e rua, é isso e movimento popular. Mais alguma questão aí, Renan? Não, Odi, eu queria só que você comentasse. Eu acho que você. Você está me ouvindo? Pronto. Estou ouvindo. Não, é porque tinha saído sua imagem aqui. Eu queria só que você comentasse, eu vou ler aqui rapidamente. Cadê? O, o presidente Lula encontrou nessa semana com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em São Paulo, no consulado de Portugal, ele que veio para a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que também há alguns anos sofreu com um incêndio que o destruiu. É um estadista, né, Odi? Quando o representante de outros estados vem ao Brasil e convidam o presidente Lula, é uma demonstração da importância do presidente para a história do país e para as relações internacionais do Brasil. O presidente Lula é uma referência mundial. Né? Ele é uma personalidade disputada. Né? Todo mundo quer estar com ele. Todo mundo quer bater uma foto com ele. Quando eu digo todo mundo, não estou falando só de tietagem brasileira, não, de petista, não. Estou falando todo mundo o mundo. Né? Os estadistas, das personalidades, os grandes intelectuais. Né? Tem no Lula uma referência exatamente dessa, de estadista, que é coisa pouca hoje em dia no mundo. Né? São poucos os estadistas hoje existentes no mundo. Aqueles a que a gente pode adjetivar como estadistas, né? Que tem uma visão global do mundo, né? Que tem propostas de solução para os grandes dramas da humanidade, para as mazelas, né, do cotidiano dos povos. Então, o presidente Lula tem uma longa trajetória política aqui no Brasil, né, e que foi marcada por 2 governos absolutamente bem-sucedidos, de defesa dos pobres, de defesa da classe trabalhadora, de ter colocado o pobre no orçamento, de ter bolado programas sociais, né? São copiados até hoje, são copiados aí pelo mundo afora. Então, é um homem muito requisitado. Né? Conseguir uma agenda presidente Lula não é uma coisa fácil. Falo eu aqui que sei como é que é. Porque é uma agenda muito disputada. Né? E isso acaba se acentuando nesse momento porque quem preside o Brasil é o contrário disso. Né? É um sujeito detestado, sujeito odiado, repudiado, né? Repugnante. Né? Quem é que você quer estar perto de um sujeito como Bolsonaro? Só alguém igual a ele. Quem tem um mínimo de apreço por algo que preste na vida não quer estar perto de Bolsonaro. Né? Então, essa procura pelo presidente Lula, como fez o presidente de Portugal, e como diversos outros fazem, às vezes não é nem noticiado. Quantos telefonemas ele não recebe ao longo das semanas, né? De ex-presidentes, ou mesmo de gente que está ocupando cargos nos seus países, né? Estão sempre procurando o presidente Lula. Né?
Eu fico imaginando, eu falava na época, né? Como o Moro devia morrer de inveja. As pessoas, a qualidade das pessoas que iam lá visitar o presidente Lula, né? E o tipo de gente que se cercava, né? Que chegava perto de Moro, né? Gente da pior qualidade, gente da pior espécie. Né? E aí, para Lula era a nata da cultura, né? A nata, o lado bom da política, né? Enfim, das dimensões da vida que contam, né, para o processo civilizatório, é que estavam lá repudiando a prisão dele, indo lá solidarizar com ele, indo lá visitá-lo. Então, o presidente Lula é isso, é um grande estadista. É isso, Adi. Já temos aqui 1 hora de transmissão e agradecer aí a nossa audiência que até agora aqui com a gente. Mais de 400 pessoas com a gente agora. Bacana. Bom, pessoal, bom final de domingo aí para vocês. Já falei demais, né? Domingo que vem estamos de volta. E, enfim, cuidem-se e vamos continuar na nossa luta, né? Até derrotarmos o fascismo aqui no Brasil. Então, um forte abraço, boa noite aí para todas vocês e todos vocês. Tchau.